Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 646 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos entrar aqui no capítulo 6 do livro de Hebreus. Que livro, hein? Quanto ensinamento até agora. Esses 5 primeiros capítulos foram profundos, hein? Então, aqui no capítulo 6, o que acontece? O autor ele continua um pouco o que ele falou no finalzinho do capítulo 5. Lembra que no finalzinho do capítulo 5 ele fala para que as pessoas parem de querer ficar tomando aquele leitinho, né? Aquele leitinho materno, aquele leitinho de bebê, que é uma palavra muito, vamos dizer assim, inicial, né, de Deus. É uma palavra muito simples, é uma palavra, como eu posso dizer, é o começo mesmo, né, aquilo que te aproxima de Deus, né, quando aquela pessoa ela começa a entender as coisas de Deus, é aí aqueles primeiros ensinamentos que o autor compara aqui como se fosse um leitinho, né? E ele incentiva a pessoa a começar a se alimentar de coisa sólida, né? de banquetes espirituais, de ensinamentos mais aprofundados da palavra de Deus, que é isso que Deus quer para nós, que a gente se aprofunde mais e mais nesse relacionamento com Ele, nos ensinamentos dele. E ele continua aqui nesse capítulo 6, ele continua um pouquinho nesse assunto. Eu vou pegar os 3 primeiros versículos, que aí depois muda um pouquinho de assunto, né? Mas esses 3 primeiros versículos ele fala o seguinte, ó: assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, e deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, que é aquela mensagem inicial que eu falei. Isto é, a necessidade, olha aí, ele fala, o que é essa mensagem inicial? Essa base, né, que é o básico, né, para a pessoa que está se aproximando de Deus, é aquele básico assim, né, é como se a pessoa tivesse sido alfabetizada, né, na fé em Jesus, na fé em Deus. E ele fala que o que é esse ensino básico, né, ó? As bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil. Isso é o básico, né? A necessidade de abandonar uma vida inútil. Se você recebeu a mensagem de Jesus, recebeu a mensagem de Deus, de novidade de vida, que veio para fazer tudo novo, para te dar uma nova vida, né? Você nasceu de novo, nasceu do Espírito, não é mais nascido só da carne, é nascido também do Espírito, né? E você continua vivendo uma vida inútil, ou seja, uma vida egoísta, uma vida só para você, uma vida pensando só no seu sucesso, na sua carreira. Chega, não pode ser assim, né? Essa necessidade de abandonar uma vida inútil para que você comece a ser útil. Lembra da carta de Filemon, de Paulo a Filemon, que a gente falou de Onésimos, né? O livro anterior a esse, Hebreus, foi Filemon, um capítulo, que fala muito sobre isso também. O que é Onésimo? Onésimo é útil. E na verdade ele não estava vivendo uma vida útil, ele estava vivendo uma vida de inútil. E quando ele aceita Jesus na vida dele, quando ele recebe Jesus, quando ele começa a se aprofundar nos ensinamentos de Deus, né, e desafios, né, de voltar e pedir perdão para Filemon, que era o chefe dele, ele que saiu, que roubou, que fugiu como escravo, voltar, isso já começa a fazer parte de uma vida útil. Então você vai o quê? Você vai ser útil agora. Você vai crescer, você vai pedir perdão, você vai amadurecer na sua caminhada com Jesus. Então a primeira coisa é abandonar uma vida inútil. Nós temos de abandonar essa vida inútil e começar a sermos úteis para as pessoas, úteis para a sociedade, né? Deus tem projetos para você impactar a sociedade, para você impactar as pessoas que estão ao seu redor, para você impactar a sua cidade, para você impactar o mundo.
Precisamos deixar de viver uma vida inútil e egoísta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala aqui, né? Necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Lógico, crer em Deus é o outro segundo ponto. Né? Primeiro, abandonar essa vida inútil e crer em Deus. Não sei se talvez até crer em Deus seria o primeiro, né? Mas está colocando aqui os dois juntos. Crer em Deus também é básico, sim ou não? Versículo 2, outra coisa que é básica. O ensinamento a respeito dos batismos. Que batismos? Né? Por que ele fala batismos no plural? O batismo nas águas, tá? Que é o básico. Né, porque o próprio Jesus se batizou nas águas, né, simbolizando aí o velho homem morrendo ali, sendo imerso naquela água e voltando e submergindo, né, e emergindo das águas como uma nova criatura, um novo homem. Então, batismo nas águas. Por que está em plural? Porque tem o batismo no Espírito Santo, né, batismo na água e batismo no fogo. Então, o batismo no Espírito Santo também deve ser considerado aí um ensinamento básico, ensinamento elementar, tá bom? O batismo no Espírito Santo, a gente pode ir lá para Atos, né? Voltando lá em Atos 2, versículo 2, né? Quando o Espírito Santo desceu, né, no 50º dia depois da ressurreição de Jesus, desceu ali em Pentecostes, né, naquele momento onde batizou 3.000 pessoas, e isso é importante, né, nós sermos batizados pelo Espírito Santo, isso faz parte da nossa caminhada com Jesus, com Deus, tá bom? Então esse ensinamento também a respeito dos batismos é outra coisa básica. E ele continua, e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, ou seja, a imposição de mãos, né, quando você impõe a mão, você como líder impõe a mão na cabeça de um novo cristão, você está passando ali para ele uma unção, você está passando para ele, né, uma capacitação. Então isso também faz parte das coisas básicas, tá bom? Outra coisa, a ressurreição dos mortos, é básico isso. Né? Todos nós sabemos já, deveríamos saber, isso não devia ser um assunto para você ter dúvida sobre isso, que os mortos ressuscitarão no dia do juízo, ressuscitarão no dia em que Jesus voltar. Né? E depois vem o milênio, né? Isso está lá em Apocalipse, isso daí é básico. Né? Os mortos eles vão ressuscitar, existe a primeira morte e existe a segunda morte. Né? A primeira morte todos nós vamos passar, mas a segunda morte, que é você ser condenado, né, a viver lá no lago de fogo e enxofre, aí, na verdade, não é uma morte, né? Você vai viver ali, é uma morte espiritual, vai ser uma morte porque você se afasta de Deus, mas nós vamos ter o quê? A salvação. Né? A ressurreição para nós vai trazer a salvação. Vamos estar juntos de Deus naquele lugar onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano, na Nova Jerusalém. Isso é básico também. Outra coisa que é básico, né? A ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. O julgamento, o dia do juízo, isso daí é básico. Não precisamos estar voltando nesse assunto o tempo inteiro. Né? Só tem dois caminhos. Tá? É o lago de fogo e enxofre ou a Nova Jerusalém. Não tem meio termo, não tem um meio caminho. Né? Jesus não falou de um meio caminho, não existe isso na Bíblia, na palavra, e as pessoas insistem, não, mas isso é injusto, não, mas, poxa, quer dizer que... Gente, a gente tem que crescer e parar de querer ficar julgando pelos outros. Quem vai julgar é Deus. Mas tal pessoa eu acho que não vai para o céu. Tal pessoa eu acho que vai para o céu. Mas será que vai? Será que não vai? Gente, tem que parar com isso. Não cabe a nós, isso cabe a Deus. Ele é justo, bom e fiel, porque o julgamento de Deus são tantos fatores. O livro de Jó, eu estava lendo o livro de Jó hoje, né, no projeto aqui em São Gonçalo com as crianças. Gente, o livro de Jó, ele fala isso, não dá para a gente querer entender, querer se colocar no lugar de Deus. Deus é ele que vai julgar. Né? Não podemos ficar voltando nesse ensinamento elementar também, que é o julgamento eterno. Vai existir, gente.
Não tem como, vai existir. Jesus falou várias vezes, tá bom? E no versículo 3, ele fala aqui, vamos em frente. Olha lá, vamos em frente. Vamos parar com essa coisa de ensinamento básico e vamos para frente, vamos para as coisas mais profundas, vamos para as coisas mais importantes, né? Que é o que é o amor, que é o relacionamento, que é você viver uma vida de entrega total. E se tiver sofrimento, você está feliz, e se tiver dor, você está feliz, e você está ali como Paulo e Silas cantando na prisão e louvando e crescendo sem murmuração. Entendeu? É isso. Vamos em frente. Vamos em frente. E ele fala, e se Deus quiser, é isso que faremos. Amém? Então, se Deus quiser, nós vamos em frente. Se Deus quiser, vamos parar de ficar voltando para trás, como várias pessoas têm feito. Né? Dar um passo para frente e 2 para trás. Chega disso. Chega de meninice, chega de criancice, chega de leitinho. Vamos para carne, vamos para banquete espiritual, vamos para ensinamentos mais profundos, tá? Águas profundas, amém? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque nós temos crescido na tua palavra. Senhor, nós temos vivido uma vida útil de altruísmo, deixando o egoísmo para trás, nos servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Pai, recebendo, Senhor, os dons do Espírito Santo, colocando eles em prática, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que possamos crescer mais e mais. Aceitamos a Ti, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, mais uma vez. Amém? Então é isso, vamos em frente. Como está aqui no versículo 3, vamos em frente, amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.